Deus é bom, amém, igreja? Amém. Eu disse, Deus é bom, amém, igreja? Amém. É bom estarmos aqui novamente com vocês nesse momento tão especial, que é a finalização aí do projeto Casa de Paz. Já ficamos sabendo que foi uma bênção, tem sido uma bênção e não vai parar, né, irmãos? Amém, queridos? Quem crê nisso, diga amém. Amém. Por que não vai parar? Porque não para. Quando você tem um encontro com Jesus, quando você deixa Ele fazer a obra na sua vida, você vai perceber que a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Então você continua vivenciando os milagres dia após dia. Trazemos aqui um abraço lá dos irmãos lá do Campinho, do pastor Luiz, que ficou lá, a pastora Cíntia. E é sempre bom estarmos aqui com os irmãos aqui de Praça Seca. Amém, igreja? Amém. Então você abra sua Bíblia, por favor, em Isaías. Irmãos, casa de paz é algo assim maravilhoso. É maravilhoso você receber a casa de paz e é maravilhoso você ser semeador da paz, de você ser um instrumento para levar paz para as famílias. Quem achou aí Isaías 49? Nós vamos ler duas passagens, dois versículos. Diz assim, Isaías 49, versículo 2. Diz assim: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Vá, por favor, no Salmo 139. Salmo 139. Versículo 16. Acharam, amém? Diz assim, Salmo 139, 16. Você que não trouxe sua Bíblia, acompanhe com o irmão que está ao seu lado ou aqui no telão. Diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Feche sua Bíblia, por favor. Obrigado. Coloque a mão na direção do seu coração. Senhor, nós te louvamos por essa noite bendita. Obrigado por estarmos nesse lugar. Obrigado pela tua fidelidade, pela tua bondade. Obrigado porque tu és um Deus tremendo sobre toda a terra. Te louvamos, Pai amado, pela Igreja de Nova Vida, sem aqui de Praça Seca. Te louvamos pela vida do pastor Luiz, pelo pastor William, pela Fernanda, pelo pastor Ashley, pela Rafa, por cada irmão. Te louvamos por esse ministério, pela vida do nosso bispo, da nossa pastora. Te louvamos, ó Deus, pelas casas de paz que foram feitas. Te louvamos pelos semeadores, pelos filhos da paz, por ontem eles aqui terem aqui estado aqui em comunhão no dia da vitória, ó Deus. Te louvamos porque tu és um Deus que faz muito mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Nessa noite nós estamos na total dependência do teu Santo Espírito. Tu conheces o coração de cada um, que o Senhor tenha liberdade de ministrar o nosso coração. Estamos aqui com um coração grato, porque tu és um Deus tremendo sobre toda a terra. A última palavra é tua. É o Senhor quem detém a última palavra. É o Senhor quem está no controle de tudo e de todos. Por isso te damos graças. Repita comigo, igreja: Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Mais forte: Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Somos gratos a
salva de palmas ao Senhor. Pode se assentar, igreja. Deus é bom, amém, queridos? Amém. Nós acabamos aqui de ler uma passagem que fala em Isaías, né? E a segunda parte dessa passagem, que é o que nós queremos nos ater, juntamente com o Salmo 139, juntamente com o Salmo 103, se Deus assim permitir, vamos estar encerrando, lendo o Salmo 103, diz assim: fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Irmãos, quando nós conhecemos a Jesus, quando Jesus entra em cena na nossa história, quando ele começa a mudar, quando ele começa a trazer à existência aquilo que não existe, quando ele começa a transformar o nosso interior, a gente passa a descobrir algo tremendo, que nós não somos mais um nesse planeta Terra, que nós não estamos aqui por estarmos, mas que existe um propósito pré-estabelecido pelo Senhor antes do nosso nascimento. Quando nós conseguimos enxergar lá na cruz do Calvário a sua morte e depois a sua ressurreição, e conseguimos enxergar que tudo que foi feito foi por amor a mim, amor a você, nós descobrimos que existe um propósito maior do que apenas acordar, trabalhar, estudar, dormir, acordar, trabalhar, estudar, dormir. Existe um propósito maior. Tanto que em João 3,16 vai ser dito para nós: Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só um Deus, como o nosso Deus, para entregar o próprio Filho. Irmãos, se o nosso Deus entrega o próprio Filho, existe um propósito maior para a minha vida e para a sua vida. E nós louvamos a Deus pelas casas de paz, que são várias semanas, aonde o propósito vai sendo estabelecido, aonde as escamas vão sendo jogadas por terra. Escamas essas não somente dos filhos da paz, mas também dos semeadores. Quantas das vezes nós saímos para fazer as casas de paz e nos deparamos com situações que a gente fala o seguinte: a gente não tem que reclamar. Nós somos ricos e muitas das vezes reclamamos, murmuramos. Nós verificamos situações, seja na esfera espiritual ou seja na esfera física, o quão Deus tem nos abençoado, nos guardado, nos protegido e nos abençoado. Por isso, nessa noite, o culto dos filhos da paz é uma noite de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez, tem feito e vai fazer. Quem crê nisso, diga amém. Mas nós precisamos entender a cada dia mais que nós estamos debaixo de um propósito. A sua vida está debaixo de um propósito divino. A sua casa está debaixo de um propósito divino. Esta igreja está debaixo de um propósito divino. O Ministério Nova Vida 100 está debaixo de um propósito divino. Nós não estamos aqui à toa. Essa noite está debaixo de um propósito divino. Porque não temos nada para fazer. Nós não estamos aqui nessa noite porque tem que ir para a igreja. Não! Estamos aqui nessa noite porque o Senhor renovou as suas misericórdias sobre nós essa manhã. E essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E nos permitiu adentrarmos por essas portas. Como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram. E aqui nós estamos oferecendo a Deus um culto racional.
e eu sei para onde eu estou indo. E quando é que nós descobrimos isso? Quando nós temos um encontro com Jesus e descobrimos que tem um propósito maior. Existe um propósito maior. Você que foi semeador da paz, não acaba por aí. Existe um propósito maior. Você que recebeu a casa de paz na sua casa, não acaba por aí. Tem um propósito maior. E quando nós olhamos para essa passagem que fala aqui sobre a flecha, nós precisamos entender o seguinte. Repete comigo bem forte. Deus é o arqueiro, é o grande guerreiro. Jesus é o arco. E nós somos as flechas. Oh glória! Quando as flechas se submetem no molde do arco e a precisão do arqueiro, não tem jeito. O alvo é certo. Aleluia. Vou repetir. Quando as flechas, que somos nós, se submetem ao molde do arco e a precisão do arqueiro, não tem jeito. O alvo você vai atingir o alvo, irmãos. Só não tem como atingir o alvo se você quiser fazer da sua maneira. Mas se nós dependermos de Deus, vai dar tudo certo. E quando nós falamos de flecha, irmãos, nós precisamos ter alguns tópicos para que se construa uma boa flecha. Quem é flecha, mão? Quem é flecha aí, diga amém. Amém. Nós somos flechas, irmãos. Primeiro fator, precisa se escolher a madeira. Fala comigo, precisa escolher a madeira. E não pode ser qualquer madeira. Tem que escolher a madeira de maneira adequada para se fazer a flecha. Deixa eu te dar uma boa notícia. Vem com a sua mão direita aos céus. O Senhor já te escolheu. Você não é qualquer madeira. O Senhor já te escolheu desde o ventre da sua mãe. Ele te amou desde o ventre, antes do ventre da sua mãe. Ele já te escolheu e já determinou que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Quem ama o Senhor aí, diga amém. Se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Então, para que o arqueiro tivesse uma flecha de qualidade, ele teria que saber escolher a madeira. Após escolher a madeira, tem a preparação dessa madeira, o processo para poder fazer com que a flecha venha a existir. Nós, muitas das vezes, queremos um milagre, queremos a porta aberta, queremos o resultado final, queremos a bênção, mas nós queremos muitas das vezes fugir do processo. Sendo que o que vai determinar que nós vamos ter êxito, que nós vamos atingir o alvo, que nós vamos ter uma grande colheita, é o processo. A Casa de Paz, contando com a primeira semana, que é da unção, e a última semana que é da comunhão, são 9 semanas. São praticamente 2 meses. Fazendo Casa de Paz lá no Campinho, no dia dos testemunhos, né, como vocês tiveram ontem, aí teve um filho da paz que subiu para dar o testemunho e falou assim, me apresentaram o projeto Casa de Paz e eu achei assim que era uma semana. Aí depois a minha esposa falou, 9 semanas. Eu falei, meu Deus, mas não tem como ter resultado. Hoje essa pessoa acabou a Casa de Paz, casamento restaurado, passou pelas águas batismais e está vivendo um novo tempo com Deus. Uma outra, mas por quê? Porque conseguiu entender o processo. Não é da noite para o dia, é o processo. Uma outra pessoa, outro filho da paz, foi indagado se ele queria receber a Casa de Paz, ele falou que sim. E ele perguntou quanto tempo. E aí a pessoa ficou meio receosa de falar 9 semanas, porque 9 é um número muito grande. Aí ele virou e falou assim, não, são só 2 meses.
São só 2 meses. Todos que estão dispostos a suportar o processo, irmãos, vão chegar longe. Quem foge do processo não consegue viver o melhor de Deus. Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida, para a nossa casa, para o nosso emocional, para as nossas finanças, para o nosso chamado, para essa igreja, mas é necessário suportar o processo. É necessário ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Por quem é que Deus fala, igreja? Deus fala pela sua própria palavra e Deus fala pelos líderes. Se você estiver atento ao que o pastor William e o pastor Adler, que são os pastores daqui, atento e ouvindo o que Deus está falando através deles, ouça-me, se prepare, porque vai haver uma grande colheita. Na verdade, já começou essa grande colheita. Quem crê nisso, diga amém. Então fala comigo, escolha a madeira. Prepare a madeira. Irmãos, a preparação, quem aqui não é ansioso? Levanta a mão. Quem não é ansioso? Pode mentir, não, irmão. Quem gosta de enfrentar uma fila da lotérica? Hã? Eu ia falar cachorro, mas não vou falar. Irmãos, o ser humano, por natureza, ele é ansioso. Ele quer tudo para ontem. Por isso que eu falo que é a geração do miojo, é a geração do fast food. Ele quer tudo para ontem. As coisas fáceis vão embora fácil e ninguém dá valor. As coisas difíceis, suporta-se o processo, você dá valor e o nome do Senhor é glorificado. Quem está entendendo, diga amém. Amém, igreja. Então assim, eu escolho a madeira? Sim, o Senhor já nos escolheu. Ele está preparando a madeira assim. Olha para o teu irmão aí. Vê o que está escrito na testa dele. Olha para ele. O que está escrito na testa dele? Você não está conseguindo enxergar? Está escrito assim, ó. Desculpe o transtorno. Estou em obras. Quem está entendendo, diga amém. Nós estamos em constante preparação, irmãos. Tem uns que as placas são maiores, né, irmãos? Mas todos estão em obra. Se você não entender isso, está na hora de você ser arrebatado. Se você já está pronto, vá para o céu. Porque nós estamos em obra. Então deixa o Senhor te preparar, deixa o Senhor te forjar, deixa o que tem acontecido nessa igreja, casa de paz, semeadores, filhos da paz, tudo que vai acontecer dentro dos NDs, deixa o Senhor te preparar, deixa o Senhor te forjar, se lance, sonhe junto, se disponibilize, porque você e eu somos flechas na mão do arqueiro. Então, existe a escolha da madeira, existe a preparação da madeira. E aí a Bíblia vai falar aqui, escute, fez-me como flecha polida e me guardou na sua aljava. Flecha na aljava. Ninguém, nenhum arqueiro vai para alguma competição ou vai para alguma guerra, alguma situação com uma flecha na aljava defeituosa. Ele só coloca as flechas certas. Quem é flecha aí, diga amém. Amém. Irmãos, existe um tempo de ficar dentro da aljava. Sabe o que significa ficar dentro da aljava? Se você entende o processo e entende que você está debaixo de um propósito, você vai entender que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só o fato de você estar dentro da aljava, isso demonstra o valor imenso que você tem. Porque as que não quiseram passar pelo processo, as que não quiseram se submeter, não estão dentro da aljava. Você está aqui nessa noite e eu quero te dizer, você está dentro da aljava do Senhor. O Senhor já te separou. O Senhor já te separou para o propósito. A sua
propósito de Deus. Você entende que tem gente que não quer ficar na aljava, tem gente que não quer suportar o processo, tem gente que não quer ficar escondidinho. Hoje, com o mundo globalizado e as redes sociais, é claro que a igreja tem que explorar dentro do aceitável, dentro do saudável, as redes sociais para o avanço do Evangelho. Mas nós vemos hoje muitas pessoas que não querem ficar dentro da aljava, querem ser independentes, querem ser pessoas, não, isso não está certo, isso quer dar pitaco em tudo, mas não querem ficar onde Deus mandou ficar. Se Deus te plantou aqui, aqui é o teu lugar. Para de indagar situações a Deus, porque Deus já te respondeu. Essa aljava aqui foi o Senhor que colocou você como flecha dentro dessa aljava. Você não vai funcionar em outra aljava. Você não vai ser eficaz em outra aljava. É nessa aljava que Deus te plantou, te colocou, é aqui que Ele está te preparando e é aqui que Ele vai te lançar. Aleluia! Quando falamos de pôr a flecha na aljava, irmãos, estamos falando que a aljava está disponível. Muitos acham que ninguém me ama, ninguém me quer, me colocaram no canto. Isso é uma mente que não entendeu o propósito. Só está dentro da aljava. Você já está na frente de muitos que não quiseram se submeter. Existe um tempo de cada aljava. Ali significa o quê? Proteção, amor, cuidado, propósito, escolha. Olha para ele, para do teu lado e diga assim, quem suporta o processo, quem permanece, você como flecha vai estar pronto para acertar o alvo. Quando falamos de alvo, irmãos, olha para cá. Quem aqui tem gigante nessa semana para derrubar? Levanta a mão de glória a Deus. Todo mundo tem gigante. Correto, irmãos? Quando a gente fala que você como flecha está pronta para acertar o alvo, nós estamos falando de amar a Deus e servir pessoas. O Evangelho, ele se resume em amar a Deus e servir pessoas. Se você entender isso, você vai entrar no seu trabalho amanhã, você vai entrar na sua faculdade amanhã, na sua escola, hoje dentro da sua casa, com seus filhos, na sua cozinha, amanhã fazendo comida, a igreja, os NDs. Você vai entender que você como flecha está nesse mundo aqui para amar a Deus e servir pessoas. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas pastor, não é dessa maneira? É sim, é o que a Bíblia diz. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, se eu amar a Deus acima de todas as coisas e servir pessoas, as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém, igreja? Amém, igreja? Então ouça-me com atenção. As flechas antigamente eram feitas de madeiras e tinham a ponta de algum tipo de metal. Elas não tinham a intenção de serem bonitas ou chamativas, apenas precisavam ser eficazes. Apenas precisavam ser eficazes. Eu já, recentemente, eu não sei se eu falei aqui, qual é a diferença de ser eficiente e ser eficaz? Falei aqui? Precisamos ser eficientes e precisamos ser eficazes. Mas existe uma diferença. E eu sempre gosto de dar esse exemplo. Mas olha para quem está do teu lado e diga assim, não ria. Fala assim, você pode ser filho de Deus. Vasco e Flamengo. Já começou aqui. Final de campeonato no Maracanã. 0-0 primeiro tempo. Posse de bola do Flamengo, 70%. Posse de bola do Vasco, 30%. Vai para o segundo tempo, faz as mexidas dos técnicos.
40 minutos do segundo tempo, posse de bola do Flamengo, 75%. Posse de bola do Vasco, 25%. Completa 45 minutos de jogo. E o juiz fala, mais 3. Posse de bola do Flamengo, 80%. E do Vasco, 20%. Faltando 30 segundos para o apito final, o jogador do Vasco cai dentro da área lá do Flamengo, lá, pênalti para o Vasco. Calma, escute-me. E lá, o jogador do Vasco vai bater um pênalti e acerta, irmãos. Termina o jogo, Vasco campeão do Campeonato Brasileiro de 2050, mas calma. Mas o Vasco ganhou hoje, já saiu da lanterna, irmão. Eu acredito em milagres. Escute só, olha pra cá. O Flamengo foi eficiente na posse de bola, sim ou não? Mas ele foi eficaz em conseguir o resultado? Não. O Vasco foi eficaz. É importante a eficiência? Sim. Mas Deus não quer que eu e você sejamos apenas eficientes. Ele quer que eu e você, como igreja, LDs, casa de paz, seja o que Deus põe em nossas mãos. Ele quer eficiência, excelência, mas que juntos, como flecha, atinjamos o alvo e sejamos eficazes naquilo que Deus tem para nós. Saquear o inferno e povoar os céus. Amém, igreja? Uma salva de palmas ao nome de Deus. Aleluia! Oh, glória! Os arqueiros daquela época, já estou quase acabando. Os arqueiros daquela época deveriam ser bem especializados no uso das flechas. Porém, a destreza do arqueiro não seria suficiente se a flecha utilizada não fosse de boa qualidade. Essas flechas que demos esses passos, elas precisavam ser leves e não ter peso. Nós estamos nessa noite aqui no culto de gratidão. Remova qualquer peso na sua vida, querido. O jugo de Jesus, ele é leve e suave. Coloca no altar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você sabe como foi uma das formas que Deus utilizava para que eu viesse a me converter? Dentre várias, eu estudava em Laranjeira, saía de Coroa Grande para Laranjeira, e na Avenida Brasil, que até hoje tem, tinha aquela placa no meio da Avenida Brasil ali, não sei que altura que é, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quando eu passava por ali, aquela placa saltava, e vinha como um impacto, e as lágrimas caíam. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Flecha pesada não vai atingir o alvo. Você está carregando algo que o Senhor não quer que você carregue. Se você tem fé e acredita que Ele está no controle, coloque na mão dele e não fique pegando de volta. A gente coloca e quer pegar de volta. Coloca no domingo, na segunda pega de volta. Coloca no domingo a angústia, na segunda pega a angústia de volta. Coloca no domingo o desespero, na segunda pega o desespero de volta. Irmãos, a flecha para atingir o alvo tem que ser leve. Sua aerodinâmica precisaria ser eficaz para que nenhum vento forte pudesse desviá-la do caminho. Sua ponta deveria estar sempre polida para que o alvo fosse acertado com facilidade. Quem é flecha aí, diga amém. Amém. A ponta tem que estar sempre polida. Como que eu faço para ter minha flecha com a ponta sempre polida? Eu preciso estar cada dia mais enraizado na presença de Deus. Eu preciso ler as Escrituras. Eu preciso estar afiado através da palavra, jejum, oração, comunhão com os irmãos, MTL domingo de manhã, LDs. Eu preciso estar com a ponta afiada, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O tipo de madeira não poderia ser flexível, caso contrário, o alvo não seria atingido. Quando se fala esse versículo, é porque as flechas de boa qualidade eram guardadas na aljava para serem utilizadas. Flechas ruins não são guardadas. Posso te afirmar que você que está aqui nessa noite não é uma flecha ruim. Aleluia. Amém, igreja? Amém, Amém igreja? Amém. Agora ouça-me com atenção.
Também não é para dar uma de bambambam, eu sou uma flecha. A flecha sem o arqueiro, ela não é? Ela não é? Nada. Dá para você entender que tudo tem um propósito e nós sempre vamos depender dele. Nós sempre temos que depender dele. Ele é o oleiro, nós somos o barro. A flecha sem o arqueiro não é nada. A flecha sem o arco também não é nada. Nós precisamos depender dele, confiar nele, estarmos com o coração quebrantado e contrito diante dele. Porque o chamado não é meu, não é seu, o chamado é dele. E ele confia em nós. E quem tem o propósito sobre a vida, que sou eu e você, nós precisamos passar por essa terra atingindo o alvo. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Quando fala de alvo, estou falando de cumprir o propósito. Você precisa passar por essa terra com a certeza, com a sua família, no seu casamento, você atingiu o alvo. Com seus filhos, você atingiu o alvo. Na sua vida emocional, você atingiu o alvo. Na sua vida espiritual, você atingiu o alvo. Amém, igreja? Amém. Oh, glória! Aleluia! Como flechas na mão do arqueiro, nós temos alvos a serem alcançados. Deus, como um bom arqueiro, está pronto para lhe lançar. Mas será que você tem sido uma boa flecha na aljava do Senhor? Ou você não tem permitido Ele te moldar? Se você tem permitido Ele te moldar, se prepare, porque todos esses alvos serão alcançados. Tudo no devido tempo. Existe o tempo Kairos e o tempo Cronos. O tempo Cronos está ali, 8:17. O tempo Kairos é o tempo de Deus. Aquele que permanece no centro da vontade de Deus. O tempo Kairos sempre chega. O inesperado sempre acontece. A porta sempre abre. Mas tem que confiar e acreditar, porque Ele sempre está no controle. Olha para quem está do seu lado e diga: espere sempre no Senhor. Deixa Ele te moldar. Seja uma flecha polida na mão do arqueiro, e chegue com mais precisão e rapidez no alvo planejado por Ele. Então, assim, tudo isso depende de você. Quem está entendendo, diga amém. Fala comigo: eu irei deixar o arqueiro me moldar, me preparar e me lançar em direção ao alvo. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Cumprir o propósito de Deus, irmãos, é algo assim. Cumprir o propósito de Deus, eu vejo na história do apóstolo Paulo, quando ele fala: combati o bom, completei e guardei a fé. Em outras palavras, ele diz o seguinte: eu cumpri o propósito pelo qual fui chamado. Um dia partiremos daqui. Sim ou não? Sim. A pergunta é: vamos ter cumprido o nosso propósito? Sim ou não? Porque quando nós lemos o Salmo 139, que fala que o Senhor já escreveu todos os nossos dias, cada um deles foi escrito e determinado, antes que existisse, ele está dizendo o seguinte: eu já escrevi um propósito para a tua vida, mas você tem livre-arbítrio. É você que decide se submeter para viver o meu propósito ou viver em cima das suas próprias escolhas. Que eu e você possamos nos submeter e viver o propósito de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e 7 semanas das casas de paz. Oh, glória! Aleluia. 7 semanas abençoadíssimas. Abençoadíssimas. Lá nesse período de casa de paz, lá nós fizemos algumas casas de paz. Em uma casa de paz consolidamos um casal com a graça de Deus, e outro casal que estava estavam desigrejados, estavam sem vínculo, estavam Cristo em casa.
foram conectados ao corpo novamente. Numa outra casa de paz, a esposa, o marido nunca participou da casa de paz, mas a esposa participou e está começando a caminhar aos pouquinhos conosco. A casa de paz, irmãos, o Deus da paz, o nosso Deus é o príncipe da paz. Ele transforma corações. 7 semanas de estudo, irmãos. 7 semanas. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? É ser uma flecha, é cumprir o propósito. Mas eu quero relembrar rapidamente aqui o que nós aprendemos nessas casas de paz. Numa primeira semana nós falamos sobre Cornélio. Fala comigo, Cornélio. O título era um lugar de paz e salvação. E quando nós olhamos para a vida de Cornélio, nós verificamos o quê? Sede de querer conhecer. Sede de querer conhecer a Deus. E quando Jesus vai chegar na casa lá para ministrar, ele já tinha lotado a casa de pessoas. Porque ele não queria o conhecimento somente para ele, mas ele queria para todos ao seu redor. O que Deus tem feito na sua vida não pode ficar somente na sua vida. Você, como flecha, tem que ter sede de conhecer a Ele a cada dia mais e convidar muitos outros para estarem aonde você está. A Bíblia vai dizer em Mateus 6 que eu e você somos o quê? Mateus 6. Que eu e você somos o quê? Fala comigo, sal e luz dessa terra. Fala, sal e luz dessa terra. Quem aqui já comeu uma comida sem sal? É bom? Hã? É bom, né, irmão? Quem já comeu comida da vovó? Da avó? Aquele temperinho, aquela... Hã? Não que a minha esposa não cozinha, ela cozinha, mas a comidinha da vovó. O sal dá gosto, o temperinho, sim ou não? Sim. Olha para o teu irmão e diga assim, fala assim, meu querido, você é sal. Fala assim, se você não gerar sede de Deus na vida das pessoas, tem algo errado. Porque o sal, ele gera sede. Quem captou aí, diga amém. Amém, igreja. Amém, igreja. Cornélio, sede. Segundo, Zaqueu. Olha a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. O Cornélio, ele tem sede. Zaqueu, ele tem curiosidade de conhecer a Jesus. Ele sobe no sicômoro, numa árvore, enfrentando todos os obstáculos. Jesus, que conhece o coração, o homem olha o exterior, mas o nosso Deus olha o interior. Ele chega e fala, Zaqueu, desce depressa, é agora, porque convém eu ficar na sua casa. E daquele dia em diante, Zaqueu estava indo numa direção e ele deu um giro de 180 graus para uma outra direção, para a direção do Mestre. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é ter sede e que venhamos nos converter verdadeiramente, dia após dia, a Jesus de Nazaré. O erro de muitos é que acham que depois de receber a Jesus como Senhor e Salvador, acabou. Não acabou, irmãos. A fé é dinâmica, temos que lutar pela nossa fé e nós nos convertemos todos os dias. Como assim, pastor? Se você não se converter todos os dias, você tem uma tendência grandiosa de virar um religioso. Todo dia quando eu acordo, eu decido escolher Deus ou não. Todos os dias eu vou tomar decisões de escolher a palavra ou não. Então nós estamos nos convertendo a Deus todos os dias. Terceira semana, fala comigo, Raabe. Eu não vou entrar no mérito. Raabe tinha de tudo para dar errado. Tudo, a sua história, o seu contexto. Mas ela se posiciona da maneira correta. Ao se posicionar, ela recebe livramento. E ao receber livramento, não vem somente livramento, mas ela adentrou para a genealogia do próprio Jesus. O seu posicionamento vai trazer libertação, livramento para sua casa e tudo que você quiser. Então, somos flechas, sim, mas Deus espera que tenhamos mais sede dele, venhamos nos converter a ele, venhamos nos posicionar. Na outra semana, aprendemos sobre Lázaro. Ele morre, tem toda aquela história, e Jesus chega
chega para poder verificar o amigo dele, e ele chega já no quarto dia, para quebrar todos e qualquer paradigmas, porque naquela cultura, naquela época, tinha um entendimento para alguns que a alma só saía do corpo da pessoa depois do terceiro dia. Então Jesus, para não deixar nenhuma brecha, ele chega no qual dia? 4. Para operar o milagre. E por que o milagre ocorreu? Porque alguém retirou a pedra. Posicionamento. Então retira a pedra, irmãos. Continua a retirar a pedra. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Logo depois vem a gratidão. Quem é grato a Deus aí pelas casas de paz, diga amém. Amém. Oh glória! Como o nosso bispo fala, a gratidão é a memória do coração. Gratidão abre portas. Quem é grato quer manter Jesus sempre dentro da casa. Oh glória! Depois, na penúltima semana, vem a prosperidade. A história lá da Arca da Aliança. Fizeram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi retirada de Jerusalém. Davi tentou fazer o que ele achava que deveria ser feito. Um dos soldados morre por tocar na Arca da Aliança de forma por tocar na Arca da Aliança, porque a ordem era não toque na arca. E uma casa, a casa de Obed-Edom, segue os trâmites, recebe a arca, a presença de Deus, e aquela casa prospera de uma maneira tremenda. Quem aqui quer prosperidade sobre a sua casa, diga amém. Amém. Está fraco, diga amém. Amém. Então mantenha Jesus dentro da sua casa. Mantenha Jesus, tudo aquilo que pode roubar a sua fé, tudo aquilo que pode tirar do centro da vontade de Deus, joga fora e mantenha Jesus dentro da sua casa. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado quem você ouve, o que você ouve, onde você ouve. Cuidado, mantenha Jesus dentro da sua casa. E a última é perseverança. Fala comigo, perseverança. Fala assim, eu sou flecha. E eu preciso perseverar. Perseverar por quê? Porque nós temos um adversário que ele fica rodeando a terra. E ele volta sempre naquela casa que ele tinha domínio. E ao chegar naquela casa que ele tinha domínio, se a casa estiver arrumadinha, cheirosinha, porém vazia, a Bíblia fala que ele volta e traz consigo mais 7. E o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Mas se ele chega e além de comprar a casa limpinha, cheirosinha, mas uma casa ocupada, ele não tem acesso. Nessa noite, querido, nós precisamos entender que temos um propósito sobre a nossa vida. Que somos flecha, dependemos do arqueiro, do arco de Deus, Jesus, de toda a Trindade. E precisamos entender que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Eu preciso ter sede, eu preciso me converter, me posicionar, ser grato, manter Jesus na casa e viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Eu não estou aqui prometendo flores, porque sabemos que tem mundo. O próprio Jesus disse, no mundo tereis, mas tem de bom? Como eu venci, vós vencereis. Eu não estou aqui, nós não pregamos um evangelho utópico. A porta é estreita, a porta não é larga, a porta é estreita, tem perseguição, tem levante, é verdade. Às vezes você pensa até em parar, em chutar o pau na barraca, você só pensa, e pensar não é errado. O errado é você dar vazão para esse pensamento. Mas aquele que tem consciência que Deus está no controle e sabe que Ele é flecha e que existe um plano divino sobre a sua vida, ele permanece no centro da vontade de Deus. E quando a situação parece que vai dar ruim, parece que não tem mais saída, parece que acabou, parece que já era, ele tira um brado do fundo da sua alma, tendo como referência o nosso irmão Jó.
E ele abre a boca e diz: eu sei. Eu sei. Eu não sei se meu vizinho sabe, eu não sei se a minha família sabe, eu não sei se meus colegas sabem, mas isso não importa. Eu sei. Eu sei. Se os outros sabem, se querem saber, eu não sei, mas eu sei que o meu Redentor vive e que na hora certa vai se levantar em meu favor e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu sei. Essa é a verdade. Oh, glória! Aleluia, irmãos! Oh, glória! Quem tem que saber não é o outro, é você e eu. Amém, igreja? Eu sei. Por isso, nessa noite, em cima disso que aqui ministramos, eu encerro com o Salmo 103, que diz o seguinte. Quebra aí o Salmo 103. Pode abrir, por favor. Oh, glória. Deus está nesse lugar, amém, igreja? Eu falei Salmo o quê? 103. Isso daí. Aleluia. Salmo 103 diz assim, acharam? Versículo 1. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É um culto de gratidão. Somos flechas. Deus está no controle. Filho da paz que está aqui nessa noite, semeadores, igreja, que o nosso coração seja sempre grato. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, seja o alvo que for acertado, seja o que Deus tem feito através das nossas vidas, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, todas as áreas, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e alma, não te esqueça de nenhum só dos benefícios de Deus. Se eu estou de pé, é Deus. Se eu tenho um pão de cada dia, é Deus. Se eu tenho um trabalho, é Deus. Se eu tenho saúde, é Deus. Amém, igreja. Amém, igreja. Fala assim: eu sou flecha. Eu preciso viver o propósito de Deus na minha vida, a cada dia mais, tendo sede de Deus, me convertendo, me posicionando, retirando a pedra, permanecendo com a arca dentro da minha casa e, acima de tudo, sendo grato, porque tudo vem de Deus e toda a glória pertence a Ele, pertence a Deus. Em nome de Jesus, e que toda a igreja diga: uma salva de palmas ao nosso Deus. Oh, glória! Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Aleluia! Deus é bom. Feche seus olhos, o ministério de louvor pode retornar, coloca a mão na direção do seu coração. Quem está feliz, diga glória a Deus. Cadê sua bandeirinha? Cadê sua bandeirinha aí? Cadê sua bandeirinha? É que a gente pode colocar, vamos agradecer ao Senhor. Essa bandeirinha é sinal de gratidão ao Senhor. Você levantar ela, orar a Deus. Seja dentro da sua casa, uma casa de paz. Que a sua vida é uma vida de paz. Que o seu fato se colocou diante de Jesus no altar. Que a sua vida é leve e suave de Jesus. Yeah.
ministrou nessa noite não terminou aqui. Não terminou nessas 9 semanas. Porque o Senhor tem muito mais para você. Muito mais para sua casa. Muito mais para sua família. Você é flecha. Você precisa levar essa paz, essa sede, esse amor aonde você for. Você precisa contagiar quem está ao seu redor. Indicar quem precisa de paz. Leve a paz. Fala assim: eu encontrei um lugar de paz. Eu preciso que as pessoas vivam isso. Amém ou não amém? Amém. Eu queria trazer aqui à frente rapidamente os senadores da paz. Glória a Deus. Para a gente poder orar por eles. Vem todo mundo que é semeador, todo mundo que ajudou no dia da vitória, que foi semeador, que ajudou aqui ontem, que esteve lá na cozinha, não importa. Vem aqui à frente, trabalhadores. Vem aqui à frente, vamos orar. Vem cá para fora. Meus irmãos. Glória a Deus. Vem cá, pastor André. Aleluia. Isso aqui é um pouco da nossa equipe, dos irmãos que se prontificaram em levar a paz aos lares. Amém ou não amém? Esses irmãos aqui são os irmãos que estavam na linha de frente, os irmãos que eram os portadores da paz. Todos nós somos portadores da paz, porque nós temos o príncipe da paz. Mas esses irmãos se dedicaram a ir nas casas, trabalharam aqui ontem, jejuar, orar, contribuir, para que eu e você fôssemos abençoados. Nós queremos orar pela vida deles, amém? Amém. Vamos lá, para orar. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, oh, Senhor, nós te adoramos, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tudo que aconteceu, tudo movido, só foi possível porque o Senhor nos sustentou. O Senhor sustenta, tem sustentado cada família aqui presente, cada semeador, Pai, cada instrumento em tuas mãos, cada um que se lançou aí levar uma palavra, um abraço, dar uma direção, ser um instrumento teu, para que a paz viesse a reinar nesses lares. A glória é tua, a ti a honra, Senhor. Nós te agradecemos o teu nome, mas nós te pedimos, Pai, continua honrando, continua abençoando, continua usando cada um deles, Pai. Que tuas bênçãos corram atrás deles, e as demandas que eles tanto tentam alcançar, venham de encontro a cada um deles. Abençoa, guarda, Senhor. Eis aqui aqueles que têm um desejo no coração e se lançaram a fazer a tua obra. Supre a necessidade de teus filhos, abençoa eles, inunda, fortalece, Senhor, cada um deles. Que esse projeto continue, Senhor. Que a missão que está no coração deles, que a vontade de servir, de ir em busca de vidas, de almas, cresça cada vez mais. Que cada vez mais vidas venham ser alcançadas. Abençoa ricamente esse grupo, essa igreja, essa grande família que se lança em prol de outras famílias, Pai. Abençoa e guarda cada um dos teus filhos. Toma essa igreja em tuas mãos. Toma cada filho da paz que foi alcançado, cada lar que abriu as suas portas para que a paz reinasse. Que as suas bênçãos sejam constantes nesses lares. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E que toda a igreja diga amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Vamos encerrar louvando, amém? Encerrar cantando, com gratidão a Deus, com alegria. Quem está alegre, diga amém. Aleluia. Três palmas. Alegria. Eu
quem foi abençoado, diga glória a Deus. Quem está alegre no Senhor, diga amém. Aleluia do Senhor, nossa força, amém? Pudesse ficar até a noite toda, amém ou amém? Que presença real do Espírito Santo. Que alegria, mas precisamos encerrar, amém? Coloque sua mão assim no lado do recebedor, né? Aleluia. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo recaia sobre todos aqueles que anseiam e aguardam a volta do Mestre. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Tenha uma boa semana. Você é flecha na aljava do arqueiro. Na hora certa, acertar o alvo, porque você foi escolhido por Deus. Amém? Deus abençoe. Nós vamos abençoar em nome de Jesus. Sai cantando, sai cantando.